15 de julho de 1955. Hoje é aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu queria dar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios não nos permite a realização dos nossos desejos. Atualmente, nós somos escravos do custo de vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo que a gente acabou de assistir é uma dramatização feita pela atriz Zezé Mota de um trecho do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. E esse livro é justamente o assunto do nosso primeiro programa. Mas antes de começar, eu vou explicar um pouco para vocês como que vai funcionar o Literatube. Aqui a gente vai falar sobre algumas obras literárias brasileiras que estão nas listas dos principais vestibulares das universidades paranaenses. E para começar o programa, a gente vai falar então sobre essa obra, O Quarto de Despejo, que foi publicada em 1960. Carolina é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Ela viveu boa parte de sua vida na favela do Canindé, que fica na zona norte de São Paulo. É nessa favela que os relatos presentes em Quarto de Despejo ocorreram. Em 1958, Carolina foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que encontrou e publicou o seu diário, intitulando de Quarto de Despejo. E para começar o nosso programa, para falar sobre esse livro, nós convidamos dois professores do Departamento de Letras da Unicentro, a professora Níncia Borges Teixeira, obrigado professora pela tua participação, e o professor Dejair Dionísio. Muito obrigado também, professor. A gente já tinha conversado um pouco antes, né, da gravação, enfim, sobre a perspectiva do lançamento desse livro. Como é que foi, então, professor, para que esse livro saísse lá da favela, onde a Carolina estava, e para que ele virasse realmente uma obra? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu acho que é uma oportunidade importante, né, falar sobre essa obra de Carolina Maria de Jesus, principalmente num país tão sectário como nós temos, né? Quando a gente pensa em literatura e o que é literatura e o que tem validade quanto produto literário, né? A publicação do Quarto de Despejo, na verdade, né, tem muito a ver com o que Eduardo Assis Duarte, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem uma pesquisa muito importante no sentido, quando a gente pensa na intelectualidade negra internacional, que vai dizer que ela vai ser essa Cinderela negra, né? Então que ela vira esse cisne negro e leva a voz, né, a partir da sua própria voz, né, da periferia para outros lugares, né? Então ela sai desse quarto de despejo, né, que são esses relatos, né, que ela tem do dia a dia da favela, para outros lugares, né? Então sai do fundo da favela, sai da senzala e alcança a Casa Grande, incomodando, como os próprios Racionais depois vão verbalizar numa outra música, né? Então ela consegue fazer esse caminho temporal, né? E consegue colocar nas entrelinhas, nesse movimento de dentro e fora da literatura, né, aquilo que o Lima Barreto demorou anos, né, para ser aceito na academia, aquilo que Maria Firmina dos Reis já em 1958, com a publicação de Úrsula, não conseguiu, só em 2010 que ela passou a ser estudada e conhecida na universidade, e aquilo que outras escritoras negras, como as presentes em Cadernos Negros e principalmente Conceição Evaristo, também estão fazendo nesse momento, né? Então ela é exatamente esse limiar, né, como foi a Abdias Nascimento, Zezé Mota, em 1950, com o Teatro Experimental do Negro. E nessa perspectiva dessa questão negra, que acho que principalmente quando esse livro foi publicado, ainda era pior. Não que a gente tenha tido tanto avanço, mas teve alguma polêmica, alguma resistência para que esse livro se tornasse realidade? A resistência sempre há porque esse narrador, né, desse texto, ou essa figura presente no texto, ela é uma figura que não é aceita socialmente, né? Ela é ignorada e continua sendo ignorada pela nossa sociedade, né? A gente não pode esquecer que nós somos um país que foi colonizado, que continua em alguns aspectos, né, com esse pensamento colonizador e que vê como algo muito exótico, né? Tem uma passagem do livro dela que ela fala isso, né, que ela, com toda a exoticidade dela, né, ela vai
se vestir com um vestido feito de estrelas do céu. Então, essa exoticidade é exatamente o que aparece na obra. E é o que as pessoas querem ver. Então, vê como algo exótico, como algo carnavalesco, né? Então, carnavaliza-se tudo e esquece, né, desse narrador, dessa denúncia social. Professora Níncia, tem algumas características bem peculiares desse livro, né? Acho que até a questão de ser um diário, serem relatos, isso é bem característico. Mas assim, o que a gente pode apontar, talvez, por que esse livro ele foi escolhido para ser um dos livros da lista do vestibular aqui da Unicentro? Bom, eu acho que como representante das mulheres, né, a Carolina ela é triplamente marginalizada. Primeiro, por ser mulher, segundo, por ser negra, e o terceiro, na minha opinião, um dos mais graves, né, as mais graves exclusões desse país, que é a pobreza. Então, ela consegue, de uma certa forma, não se mantém, né, porque, infelizmente, só uma obra, né, que fez com que ela tivesse essa visibilidade. Então, e essa obra foi suficiente para nós indicarmos, né, para o vestibular da Unicentro com o viés de uma literatura não hegemônica, uma literatura da periferia, dando voz a muitos que ainda padecem dos mesmos males que a Carolina coloca no decorrer dessa escrita. Uma escrita que, como o professor já tocou no nome da Conceição Evaristo, seria uma escrevivência. Ela escreve a partir dessa vivência e traz a esse vestibulando, a esse leitor, né, facetas que às vezes ele nem imagina, né, que se passa nesse quarto de despejo da cidade de São Paulo. E essa diversidade, ter obras diversas no vestibular é importante também para o aluno que vai entrar na graduação? Com certeza, né? Notar que nós não somos homogêneos, que a literatura brasileira se faz, né, em diversos aspectos, em diversos enfoques de raça, de tempo, de linguagens, porque ao mesmo tempo que nós temos a Carolina, nós temos o Machado de Assis. São linguagens diferentes, com perspectivas diferentes, mas que tratam, né, de um mesmo objeto que é o ser humano. Você concorda, Jair? Com certeza, né? Machado de Assis, esse autor afrodescendente, negado pela história enquanto ser afrodescendente, também demonstra a importância de nós observarmos, né, quem é que compõe essa literatura, por que compõe e quem aceita no quadro ou não. E aí, concordando também com a professora Nícia, é claro, né, que é papel fundamental da universidade, né, é papel fundamental dos professores apresentarem essas obras, né, para que os alunos, então, e os candidatos a vestibular, e não só os alunos e os candidatos, mas a sociedade como um todo, né, tenham a oportunidade e a experiência da leitura, né? E essa experiência da leitura ela é importante porque a literatura realmente liberta, né? Legal. E essa questão que vocês citaram bastante da questão do ser negro, do sofrimento que ela passa também, que é algumas características marcantes do livro, a gente tentou trazer através de uma dramatização. Essa dramatização ela foi feita pela Alessandra Amaral e a gente vai então ver agora aqui na nossa tela. Eu não tenho um homem em casa, é só eu e meus filhos, mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Bom, então essa é uma perspectiva justamente dessa questão social que ela vive, problemas, enfim. Essa linguagem, essa melancolia, ela pode estar presente também nas questões do vestibular que os candidatos vão enfrentar? É uma das principais características, né? Quando se pensa numa prova, não há tanto aprofundamento assim, né? Como nós estamos colocando aqui, né? Para um acadêmico de letras, o aluno que presta o vestibular, ele precisa pensar dentro dessa obra numa cronologia, as características principais dessa obra dentro do contexto do vestibular. Então, lógico, dentro desse universo da Carolina, de pobreza, de exclusão, poderia também voltar-se para os 50 anos em 5, do Juscelino Kubitschek, trabalhando essa ironia,
né? Então, nós temos que ver o contexto histórico que essa obra foi produzida, né? A característica principal que vem da voz dessa excluída. Então, quem prepara uma questão para vestibular, ele vai olhar esses detalhes, né? Essas principais características, não necessariamente uma melancolia, né, mas uma voz da exclusão que nos mostra, né, o dia a dia da favela, o dia a dia de exclusão de uma catadora de papel, a invisibilidade dessa personagem. Você concorda? Sim, e a questão da invisibilidade é algo muito sério, né, para as pessoas, inclusive para os candidatos, né, porque os candidatos naquele momento eles são números, e é importante que a gente fale sobre isso, porque ele também está num momento de melancolia e de um certo desespero que a Carolina narra, né? E isso ele pode usar como algo proveitoso, né? Então, pensando também nesses aspectos de como elaborar e como observar essas questões, né? Primeiro, não se negar, se aceitar enquanto ser, né? Que passa por dificuldades, que percebe na sua própria periferia ou nas bordas, né? Da sua própria residência, esses aspectos, né? A partir da leitura do texto, né? Perceber até que ponto isso é tão real para mim ou não, porque é uma obra de denúncia, né? Então, o aspecto da melancolia, eu particularmente eu vejo muito mais como denúncia, como uma voz que necessita falar e fala, e que se atreve, né, que se dá o direito de falar. Ela se dá o direito, porque ninguém deu esse direito. Ela se deu o direito, né? Ela pegou papel no lixo, ela pegou os cadernos no lixo, ela recolheu essas vivências suas, né, e levou para dentro do texto, né. Agora, a questão do contexto é muito necessária, né. É importante também compreender esse contexto, e a professora Eunice está corretíssima nesse sentido, né, porque senão a obra ela fica perdida, né, do ponto de vista da análise, né. E o que assim, além disso, o que mais esses alunos que vão prestar o vestibular, eles têm que prestar atenção numa leitura? Tem como dar um norte, algumas dicas assim, para que ele consiga se sair bem, por exemplo? Ou é principalmente ler a obra mesmo? Não, ele precisa ler a obra e como eu falei anteriormente, ele precisa ter algumas palavras-chave ou alguns indicadores, né, até para diferenciar, né, um Milton Ratum de uma Carolina de Jesus, que na obra tem. Então, nós precisamos ter pontos de contato com a obra. Então, se eu fosse uma vestibulanda, em que eu pensaria na hora de fazer a prova? Bom, é relato de uma exclusão. É importante? É importante. Sim. Né? É uma mulher que fala dentro de um período de silenciamento. Exato. Nós temos a questão da pobreza, do dia a dia da pobreza, da miséria, não só a miséria financeira, mas a miséria humana, como nós vimos ali na animação, né, na apresentação do vídeo agora há pouco. É uma mulher que se sente, né, totalmente desprovida de vaidade. Quando ela fala, né, ela se olha lá, eu sobrevivo. Em meio a essa dureza, o vestibulando precisa ver a marca da exclusão. E essa marca da exclusão também na linguagem, não na depreciação da linguagem. E é importante pensar na linguagem porque é uma linguagem escrita da forma oral. É a forma oral que está sendo levada para o papel, então você não tem essa marca das normas, né, ortográficas presente no texto. O texto eu acho que ele é muito feliz porque ele preserva essas marcas de oralidade. Então, se o aluno começar pela depreciação, né, observando que o texto, né, ele foge de algumas características de coerência, né, de conjugação verbal, aí o aluno ele vai se perder, com certeza, na sua análise e na percepção daquilo que está se pedindo na questão, né. Então, ele tem que, primeiro, realmente estar aberto, né, estar aberto para o texto, né, e aceitar o texto como o texto é, né, e esquecer de que apenas alguns textos são válidos, né? E que outros textos, que a oralidade é extremamente importante, né? E ela marca exatamente o seu texto a partir da oralidade, daquilo que ela observa, e ela leva de forma oral, né? Transportando para o papel, para esses cadernos, né? Legal. Bom, então agora a gente vai ver mais um trecho dramatizado, dessa vez pela Beatriz Pimentel. A comida no estômago é como o combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Eu sou negra. A fome é amarela e dói muito.
É um trecho bem impactante, né? E assim, por mais que seja um livro que já tenha alguns anos, já tenha sido publicado há alguns anos, a escrita ainda anterior, mas é uma temática bem atual, né? É isso mesmo? Com certeza. Nós temos números alarmantes, né, da pobreza, números alarmantes de pessoas que não têm dinheiro para comprar o botijão de gás, né, e que estão voltando para aquela característica de usar o forno a lenha e o fogão a lenha, que em alguns lugares é algo gourmet, mas que na realidade é uma marca muito séria, né, de exclusão social. Né? Então tem algumas coisas, né, que vão aparecendo no relato do quarto de despejo que são extremamente atuais. Porque, como eu disse, os nossos números são alarmantes. E nós temos um problema muito sério de inclusão social, porque nós temos um problema mal resolvido com a escravidão no Brasil. Então, para compreender esse texto, você também precisa ter alguma informação em relação à Lei 10.639 de 2003, né, que tornou obrigatório o ensino da história de África, a história dos negros no Brasil, que é uma marca de apagamento, né, de uma contribuição social de 51% de uma população brasileira, né, que não aparece de forma séria, de forma respeitosa, como marco civilizatório da formação da nossa sociedade. E aí, por não termos essa marca, o próprio aluno ele pode cair no equívoco, né, de desconsiderar a obra, desconsiderar a pobreza, porque ele também não se coloca como alguém, né, que pode passar por essa situação, e aí ele pode derrapar e errar a questão. Né? Isso aí. Bom, a gente foi atrás de algumas pessoas que estão nesse processo de preparação para o vestibular e eles fizeram algumas perguntas que a gente vai trazer agora. Uma das perguntas é da Maria Juliane Almeida e ela perguntou o seguinte: o livro tem como enfoque principal retratar a favela, mas em qual contexto se encontrava a capital? Há passagens no livro que deixam claro esse momento? Vocês conseguem ajudar ela nesse sentido? O que seria essa capital? O que o livro fala sobre isso? Então, eu dei uma adiantada anteriormente, é São Paulo progressista. É uma São Paulo em desenvolvimento, né, década de 1960, que é muito cruel o progresso, porque nem sempre desfruta do progresso quem o constrói. E a gente vê muito essa questão, né, daquele que não produz, daquele ser deixado de lado e a marca da invisibilidade. Então, essa capital de São Paulo é uma capital progressista, né, que busca a todo custo o desenvolvimento, e quem não faz parte disso é excluído, é uma marca, né, e essa favela é a quarto de despejo da cidade de São Paulo. Então, é aquela linha, né, divisória. Daqui que passa quem tem poder, quem tem dinheiro. Então, eu acho, e há passagens claras, né? Quando ela anda e observa, né, gente comendo, né? A marca da comida é muito forte Muito no texto, forte. né? Porque ela queria ter o pão, né? Ela queria ter o dinheiro para levar o pão, para levar comida para dentro de casa, né? É quando ela vai tomar a média, né? Exatamente. Que ela vai dividir com a filha. Porque dividir um cafezinho, né? Dividir O um nosso cafezinho. Então, há sim, esse contexto marcado de uma São Paulo que produz, que desenvolve, né? E do outro lado, uma marca, o Canindé, né? O quarto de despejo. É um contraste bem Muito marcante, grande, né? bem marcante. E basta pensar nos dias de hoje, né? O que seriam os condomínios fechados, os shopping centers, em relação a quem trabalha nos condomínios e quem trabalha nos shopping centers. E aí a gente tem um contexto atualizado, né? Desse apartheid do quarto de despejo, né? Então, o quarto de despejo seriam essas pessoas, né? Que são os seguranças, as recepcionistas, o pessoal que faz os serviços operacionais, né? Então, eles estariam, né, de forma simbólica, representando esse quarto de despejo e essa diferenciação, né, social que o quarto de despejo denuncia lá atrás, por volta de 1950 e 60, quando ela vai recolhendo todas essas vivências no seu texto. E essa modernidade da obra, esse ano, há alguns meses, nós tivemos um retrato, né, cruel do que é invisibilidade com uma escola no Rio Grande do Sul, né, que fez a pergunta, né, e se eu não passar no vestibular, o que eu vou ser? Né? Daí surge muito sério. Então, veja como a literatura da Carolina, e é por isso que a literatura, né, que é moderna sempre, a gente vira e mexe, o contexto é atual, se repete. Então, se eu não passar no vestibular para fazer medicina, eu vou ser segurança. Como se fosse, né, a opção de ser segurança desmerece a pessoa.
Então é muito cruel e ela nos alerta sobre essa invisibilidade, essa doença que corrói, né, a população. É uma obra contemporânea, né? Escrita em 1950, 60, mas extremamente contemporânea e que vale a pena realmente o candidato ler com cuidado e observar essas marcas, elas estão presentes em todo momento do texto, né? É quando ela faz a comparação da casa, né? Como que é a separação da casa? Então você tem a sala de visitas, que é a capital, aí depois você tem os bairros mais periféricos, que seriam os quartos, e esse corredor que leva para o fundo da casa, ou para a despensa, seria esse quarto de despejo, né? Ou a lixeira que fica no fundo, que é a favela. É uma comparação cruel, mas É a realidade. é real. Então, professores, para a gente tentar ilustrar um pouco essa questão do livro, do que pode cair no vestibular, a gente buscou algumas questões que já caíram sobre esse livro em concursos, em vestibulares, e a gente encontrou uma delas, essa daqui, que vai aparecer, que é da Unimontes, da segunda etapa de 2014. A pergunta é o seguinte: sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto. Aí as alternativas são A. A autora, mulher negra, mãe solteira, assinala sua escrita com a consciência do que é estar no quarto de despejo da grande cidade de São Paulo. B. O ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade paulistana é uma evasão de uma mulher que se sente marginalizada encontrados nas ruas. O diário Quarto de Despejo é considerado construído de fragmentos de vida reunidos em cadernos. Ou D. Os relatos diários são marcados por um olhar de denúncias e pela descrição da rotina marginal de sua autora. Como que a gente pode interpretar essa questão para chegar à resposta dela? Então, na letra A, né, ela é uma alternativa, uma correta. Então, porque a Carolina, por meio da obra, ela nos dá a dimensão, a consciência do que é se sentir marginalizada nesse quarto de despejo. Então, ela é correta. A letra C, né, o diário Quarto de Despejo é construído de fragmentos de vida reunidos em caderno. É correto, diários, né, cadernos que ela encontrava no lixo. É a mais direta de todas. É a mais, né, a gente olha e sabe que é correta. Os relatos diários são marcados por um olhar de denúncia, de quem sofre na pele a exclusão, e pela descrição da rotina marginal de sua autora. Pegar o carrinho, ir percorrendo com fome, né? E daí, assim, uma pegadinha, porque ela não utiliza o ato de percorrer, ela não foge da realidade sendo catadora. Então, ali, veja bem, o ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade paulistana é uma fuga de uma mulher que se sente marginalizada. Não é uma fuga, é uma necessidade. Ela precisa perambular para sobreviver. Então, o problema da questão aí, a incorreta seria B, pela evasão. Ela não foge, é uma necessidade. Mas para isso o aluno, aí é aquilo, né, precisa usar o dicionário na leitura do texto, né, para inclusive, né, compreender o sentido de efeito das palavras e o significado, né, porque se a pessoa não sabe o significado de evasão, ela vai ficar perdida. Vai ficar perdida. Né, porque é ali que realmente tem esse senão, né. E obviamente também precisa ler o livro, né, porque acho que fica bem claro as características marcantes do livro estão nas alternativas. Porque daí ela tem que saber o que significa ser marginalizado, o que é estar à margem, né? O que é periferia, né? Conceitos mínimos, né? Ok. Bom, agora então a gente vai para mais uma pergunta da Sabrina Garcia. Ela pergunta: por que a academia ignorou por tanto tempo a escrita de mulheres negras vindas da periferia? Pois é. Na verdade, a academia não ignora ninguém, né? A academia ela vai se apropriando daquilo que é produzido literariamente, né? E vai constituindo então esse corpus de textos, né? Que passam a ser textos necessários para a compreensão do que nós queremos enquanto literatura para o contexto brasileiro. Mas como nós viemos também de uma formação bastante ocidentalizada, de textos escritos por homens brancos, judaico-cristãos, e o nosso modelo de governo nesse momento prova isso, né? Que nós temos uma exclusão, inclusive, no sentido de representação. De certa forma, então, a universidade, ou a academia, né? A academia no sentido da universidade, das faculdades, né? Da escola, ela acaba também, de certa forma, representando isso, né? Porque a nossa sociedade, nós já dissemos isso anteriormente, ela precisa discutir qual é esse papel dessa mulher na literatura, inclusive, né? Porque, veja, quando a gente pensa nos textos teóricos, nós temos pouquíssimos textos teóricos escritos por mulheres que são usados para análise literária.
porque nós fomos forjados por escrita de homens. Então não é a academia que ignora. Nós temos um modelo social, né, uma estrutura escravocrata, mas muito presente ainda, né, considerando que o país foi o último país do Ocidente, né, a exterminar esse mal, né, que foi o tráfico do Atlântico Negro, que foi em 1888. Então é muito recente. Nós temos que fazer essas discussões. E a professora Anícia já chamou a atenção para essa questão da representação da mulher, nesses vários campos simbólicos, que ela ainda é uma discussão, é um devir. Ela não é algo atual, ainda é um devir. Né? Então eu acho que, inclusive aqui no Literatube, né, nós temos uma representação de empoderamento de determinados sujeitos. Uma mulher e um negro, professores universitários, falando sobre uma obra fundamental de uma mulher catadora de papel favelada, né, da periferia, que também foi esquecida e agora está sendo retomada. Né? Vamos então para mais uma questão. Dessa vez é da Marciele Caldas. Ela pergunta o seguinte: como a escrita de Carolina, ainda em 1950, retrata e reflete as mulheres atualmente? Eu acho que é algo que a gente até já comentou anteriormente, né? Mas vamos novamente retomar então para responder a Marciele? Então, por ser literatura, né, a gente pega Homero, continua atual. Sim. Nós estudamos Machado de Assis, continua, porque é a marca da literatura, né? É essa atualização, porque o homem não muda. Mudam-se os tempos, as vontades, mas o ser humano é o mesmo. Então, por que é importante esse debate? Por que a escrita de Carolina ainda continua atual? Porque pouca coisa mudou. Né? A mulher excluída, a mulher negra excluída, a mulher negra, pobre, excluída, então reflete a sociedade atual. Então essa literatura da Carolina ainda vai, né? Infelizmente a projeção que a gente vê, ela vai continuar sendo atual por muito tempo ainda. Há muita gente que luta por isso e que está sendo freada. Né? Quantos movimentos conservadoristas estão querendo mostrar onde é o lugar da mulher? Né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Né? O lugar da mulher é na literatura. E se ela quiser ficar em casa e optar por querer ficar em casa, é um direito que assiste. Então, essa literatura empoderada continua atual e serve também de bandeira para essa geração de mulheres, né, que querem mudar a sua realidade. Que se espelhem na literatura, que se espelhem em Carolina de Jesus, que se espelhem em Adélia Prado, Conceição Evaristo. Né? Então, a literatura ainda reflete uma situação que deu seus primeiros passos aí há algumas décadas e, infelizmente, o contexto que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, que é uma retomada a esse conservadorismo, pode calar toda uma produção feita em prol dessa independência, desse empoderamento. Que bom, então, que a gente tem livros como esse, pelo menos no vestibular. Acho que eles são bastante estudados também na literatura, na academia, porque gera uma reflexão, como a gente está aqui agora discutindo sobre isso, falando sobre isso, né? Então acho que bom e tomara que a gente continue tendo livros como esses, né? Mas a gente está já chegando no final do nosso tempo, no final do programa, mas antes de encerrar a gente vai colocar mais um trechinho dramatizado aqui, dessa vez é pela Amanda da Silva. Vamos ver o que ela trouxe do livro pra gente. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Então é com esse trecho que a gente vai encerrar agora o programa, até com uma forma de incentivar os alunos que vão prestar vestibular e também quem quer saber mais sobre o livro, para mostrar, porque realmente, né, é bem marcante a linguagem, as características desse livro. Então a gente encerra. Muito obrigado, professora Anícia, pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Também. Obrigado. Legal. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando agora o nosso programa. Muito obrigado pela companhia de vocês. E lembrem de seguir a gente aqui no canal, se inscrever e participar de tudo que a gente vai postar. Muito obrigado pela companhia. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Venete da favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Venete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal.